Oi, eu sou Daniela Abreu, fundadora do SC Connection, um projeto que valoriza negócios, empresários, talentos e ideias catarinenses. Hoje nós estamos no Corporate Park para fazer uma entrevista com Mauro Nomura, do Grupo Nomura. Oi Mauro, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo para o nosso primeiro vídeo do SC Connection. Essa colaboração com o Léo Coelho e trazendo o Grupo Nomura como nosso primeiro entrevistado. Obrigado você, Dani, pela oportunidade. É um prazer estar aqui dividindo, principalmente representando aí a nossa bela Santa Catarina. É um prazer enorme falar do nosso estado e começar mostrando o que a gente diz que é um case de sucesso. O nosso interesse é promover negócios catarinenses, empresários catarinenses, investimentos no nosso estado. E com esse intuito a gente te convidou aqui para vir contar um pouquinho da história do Grupo Nomura e desses 21 anos de trajetória da marca e do grupo. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue então compartilhar um pouco dos desafios que a gente ainda tem, dos obstáculos que a gente passou, dos erros que a gente cometeu. Enfim, espero que seja aí um momento de interação bacana. Então conta pra gente como é que vocês começaram. Então, a gente começou há 21 anos atrás. Eu costumo dizer, eu sou formado em administração de empresas na ESAG, até acho que é uma faculdade bem conceituada aqui, mas eu costumo dizer que por mais que a gente soubesse fazer um business plan, avaliar riscos, oportunidades, ameaças externas, a gente fez muito mais pelo feeling, pela boa vontade, pela garra de querer fazer um negócio do que simplesmente por estudar algum mercado ou fazer algum estudo de impacto. Então, o meu primeiro negócio, eu muito novo, eu comecei no primeiro ano de faculdade, eu tinha uma loja de revistas com livro e revelação fotográfica, para você ver como, digamos assim, o mundo me oportunizou um caminho um pouco melhor, porque se eu estivesse hoje vendendo revista, né? A gente está falando no YouTube aqui agora, e revelando fotografia, eu acho que eu estava, não sei onde eu estaria hoje, né? Então eu comecei muito cedo, mas acho que foi um aprendizado muito grande para mim, como um empresário, como um amadurecimento, um moleque muito novo, já com uma responsabilidade grande, alguns desafios que me fizeram amadurecer bastante. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 e coincidentemente, uma coisa que foi paralelo à loja, que também me deu muita bagagem em estrada. A gente pegou aquela época, você lembra dos cigarros de Bali, do Gudangaran, Sampuerna? A gente vendia na loja e era debaixo do cursinho Geração, de pré-vestibular. Então tinha aquela febre do cigarro de Bali e aí a gente era o único que comprava de uma importadora de São Paulo que tinha nota fiscal, que tinha origem, que era formal. E a importadora falou que precisava de alguém para distribuir esses cigarros aqui em Floripa. E ele perguntou se tinha alguém para indicar. Eu falei, não, eu pego. E aí acabamos surfando aquela onda da abertura das lojas de conveniência em posto de gasolina, porque eu sou da época que posto de gasolina era só para abastecer o carro, encher o pneu e lavar o carro, né? Hoje em dia, como é que fala no Ipiranga, faz tudo, né? No Ipiranga. Então, aí acabou surfando toda essa onda de abertura. Então, eu chegava lá com a minha pastinha de pedido, tirar pedido, abrir porta, bater na porta, receber não ser recebido. Então, eu acho que foi muito legal para mim, foi um aprendizado muito grande. E aí, depois de 3 anos, apareceu a oportunidade para abrir a primeira loja da Arezzo. A minha mãe me convidou, eu entrei de sócio com ela e assim começou o Grupo Nomura, em 1998, numa loja inclusive na frente do Geração, aqui em Floripa, na Felipe Schmidt. Que ainda está lá, né? Que ainda está lá, é isso aí. E desde então, novas marcas, novos mercados? Então, se eu for resumir a nossa trajetória, assim, posso dizer assim, que no início a gente começou muito forte com a parte de calçados femininos, então basicamente a nossa história foi de baixar a cabeça e trabalhar, muito mais pela boa vontade, pela iniciativa, pela energia do que pelo conhecimento. Então a gente foi meio que aprendendo na tentativa e no erro e talvez naquele momento os negócios aceitavam até alguns desaforos. Hoje em dia eu acho que não sei se aceitariam. Então durante muito tempo a gente fez isso. Só que eu vou te falar bem a verdade, Dani, a gente não tinha uma maturidade para onde a gente queria chegar. A gente não tinha uma estratégia muito definida. E quando você não tem uma estratégia muito definida, qualquer caminho serve. Sim. Então assim, a gente partiu daí para restaurante japonês, que tem até hoje, o Japex ainda, de praça de alimentação, que são 3 unidades. Depois a gente abriu loja de cosméticos, a L'Occitane. Depois eu abri uma marca de tintas para construção civil, que era importado dos Estados Unidos, que
talvez tenha sido um dos meus maiores aprendizados que eu tive como empresário. Eu acho que quando eu abri, eu tinha por volta de uns 12 anos empreendendo já, e os meus amigos muito me chamavam assim para pegar algumas dicas, assim, Mauro, me ajuda aqui, eu estou pensando em abrir tal coisa que hoje fala coaching, né, que é mais bonita. Antigamente a pessoa falava, me dá umas dicas aqui, e até porque eu não tenho nem formação de coach, nem de consultor para fazer isso. E eles falavam, não, deixa eu pegar uma dica tua e o que você faz dá certo, que você tem o toque de Midas. E eu verdadeiramente achava que eu não acreditava, sabe, Dani? Eu sempre me bloqueava e falava assim, eu não acredito nisso, eu sei que lá dentro eu tenho várias incertezas, várias fraquezas, só que eu nunca tinha sido botado à prova. E nesse negócio da Usacolor eu fui botado à prova e eu vi que no final eu acreditava nisso, eu acreditava. Então eu tive muita dificuldade em aceitar o fracasso. Então hoje o grande aprendizado que eu tive desse negócio foi de eu ter perdido muito mais dinheiro que o negócio deveria perder. Justamente por botar um pouco do ego e do orgulho de acreditar que o negócio ia virar. Então eu acho que foi o grande aprendizado que eu tive nessa vida, assim, de saber que ninguém é infalível, todo mundo erra, e quando você errar é ter humildade de sair o quanto antes. E aí o último negócio que a gente começou, que fazem 5 anos, que é a marca da Adidas, que por incrível que pareça é o último negócio do grupo, que a gente está há 21 anos, só está há 5, e hoje já se representa 75% do nosso grupo. Então é um fato legal para dividir com o pessoal que, assim, nem sempre o mais antigo é o maior e nem sempre o novo agora não pode se tornar grande muito rápido, né? Então é um aprendizado que até a gente teve de ver assim, o quanto, às vezes, quando as coisas chegam na hora certa, no momento certo, o quanto que aceleram. E assim, agora tu deu uma resumida, mas eu peguei vários pontos. Desse amadurecimento como empresário, de aprender com os erros, que eu acho que até o Google só contrata quem já faliu, né? Diz que tem um estágio do empreendedorismo que a pessoa errar e aprender e entender que não é infalível. Eu acho legal que tu mencionou isso, porque vários empresários mencionam, mas tu acha que foi essa maturidade que te permitiu ir para uma coisa muito maior como a Adidas, que é uma marca internacional, que tem volumes de venda muito maiores? Tu acredita que com a tua maturidade, idade e maturidade do negócio, as melhores oportunidades chegaram? Sem dúvida. Mais uma vez, assim, eu acho que a maturidade ajudou a gente ter uma estratégia. De novo, quando você não tem onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, quando você define uma estratégia, você define os filtros, o que você quer, eu acho que te ajuda a peneirar muito, a filtrar muitas oportunidades. E diante desse fracasso que a gente teve, ajudou a gente a ter mais foco no que a gente sabe fazer. Então, a gente já restringiu muito as oportunidades de negócio e a gente aprendeu que fazer algo que você se identifique, que você esteja cruzado com os valores e a cultura do negócio. E a Adidas, ela veio meio que no time certo, assim, no ideal. E aí, obviamente, para a gente conseguir ter um crescimento exponencial, tem que ser assim, uma conjuntura de fatores, né? Não é a habilidade só. A gente fala que é lua cheia, maré alta e vento a favor, porque tem que estar tudo conspirando no momento certo. Então, a gente tinha 7 lojas aqui em Santa Catarina, a Adidas passou por um momento de vender as lojas próprias dela, e a gente tinha os melhores indicadores comerciais do Brasil, e eles falaram assim, não, a gente quer que vocês operem as lojas de São Paulo e do Rio. Então foi um desafio muito grande para a gente operar essas lojas, que em primeiro lugar, a gente sempre achava que São Paulo e Rio era uma coisa muito gigantesca, muito enorme, a gente respeitou sempre muito, meio que olhando assim, tipo, como se fosse outro país, né? Então a gente pensou muito de fazer esse movimento, mas eu acreditei muito no negócio. Aí quando a gente fez essa compra dessas lojas da Adidas de São Paulo e Rio, porque a gente escolheu justamente que a gente tinha prioridade dos melhores indicadores, a gente podia ter escolhido o Brasil inteiro, porque ela tinha várias lojas no Brasil. Eu preferi escolher só os grandes centros, né, São Paulo e Rio. E a gente tinha uma dúvida, assim, porque a gente não sabia a qualidade da base que a Adidas operava, assim, né? Então, será que ela opera bem? Porque a Adidas tem a torneira ilimitada, né? O caixa é ilimitado. E, será que nós aqui de Floripa, né? Simples, será que nós vamos ter condições de operar esse negócio de São Paulo e Rio? E para a gente está aí há quase 2 anos operando, e foi uma verdadeira surpresa, assim, a gente destruiu as bases da Adidas, assim, a gente cresce lojas aí mais de 100% o faturamento. Então, e a gente percebeu que não é nenhum bicho de 7 cabeças São Paulo e Rio, sabe? Eu acho que
dá sim para a gente fazer um bom trabalho lá, tem muitas oportunidades, assusta um pouco de início, mas eu acho que a gente consegue fazer sim um bom trabalho. E como é que tu sente que o pessoal de lá vê o empresário Manezinho ou a empresa de Santa Catarina chegando para ganhar mercado deles? Dani, eu vou te falar que foi uma verdadeira surpresa, assim, sabe? Primeiro que Santa Catarina e Florianópolis, ela tem uma visão muito friendly, assim, né? Sim. Nunca vi ninguém falar mal, todo mundo fala bem, só que na parte de respeito empresarial, conceitual, eu não achava que a gente tinha. Eu vou te falar, assim, não tive nenhuma barreira, nenhum preconceito, muito pelo contrário, assim, sempre fui muito bem recebido e a gente conquistou, assim, uma posição bem rápida, assim. Então eu fico muito feliz dessas iniciativas que vocês fazem, assim, de valorizar o empresário catarinense, a mão de obra catarinense, a pessoa catarinense, porque eu vejo assim que a gente a gente tem muito valor, porque a gente for pensar assim, né? Eu costumo dizer para os executivos da Adidas que vêm de fora, meus amigos que moram fora, que a gente mora na Europa brasileira, que o Brasil é um país muito pobre, humilde, simples, né? E a gente, Santa Catarina sempre foi... Vida, índices de educação. Sempre foi um estado que mais arrecadava que gastava, né? Sempre foi pagando as contas lá de cima. Por mais que aí o PT deu uma travada na gente, uma acelerada lá em cima, mas eu acho que sim, é super legal essas iniciativas, assim, eu comemoro muito, assim, quando as empresas catarinenses, as pessoas catarinenses olham assim, tipo, não tem fronteiras, né? Se destacam, né? Se destacam. E eu tenho visto, né, que a gente hoje com as redes sociais a gente consegue acompanhar as pessoas e os grupos. Eu tenho visto que tu tem viajado muito para o exterior, participado de muitas palestras, dando palestra internacionalmente. Como é que tu vê também a nossa imagem lá fora, o empresário brasileiro fora do Brasil ou o investidor estrangeiro querendo investir aqui? Qual que é a tua interação fora do Brasil? Eu acho que, em primeiro lugar, falando da gente aqui, Santa Catarina, eu acho que a gente deu uma estrelada gigantesca, principalmente Florianópolis, por ser esse polo de tecnologia potencial gigantesco, que é isso que vai mover toda a revolução atual do mundo, né? Então, assim, eu acho que Floripa a gente vai explodir. No lugar certo, como é que é a lua cheia, a maré cheia? Lua cheia, maré alta e vento a favor, né? Porque Floripa eu não sei se foi tão planejado assim, principalmente pelos órgãos públicos. Eu acho que muito pela ACATS, ou talvez pelo Sapiens também tem o mérito, pela Universidade Federal. Mas assim, eu acredito assim que todo o viés de mudança do mundo é o polo de tecnologia que vai ser criado, né? Todas as disrupções que estão acontecendo é isso. Lá para fora, eu tenho visto um pouco, não muito lá fora com o empresariado, mas assim com os fundos de investimentos, o mercado de capitais de São Paulo, a confiança do Brasil está restabelecida. E como o mundo está com muito dinheiro de investimento, está vindo muito dinheiro para cá. Principalmente os fundos de private equity, tem muita grana e como no mundo as economias aí, muitas delas estão muito estagnadas, elas estão buscando muitas oportunidades. E eu vejo o Brasil como uma terra de oportunidades, assim, né? Hoje muita gente fala que país tem que ter gente, né? Densidade demográfica, que significa? A gente tem. Tem uma área continental, né? Tem muito para ser feito. Então eu acho que recursos naturais. Então eu acho que assim tem muita coisa para ser desenvolvida aqui. E eu acho que os principais recursos do mundo, estabelecendo um pouquinho aí a confiança, talvez aí pela própria desafio aí do novo governo que a gente tem de estabelecer um pouco mais a parte política, que gera muita insegurança. Eu acho assim, eu sou um eterno otimista com relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil vai estourar. Que legal. Não, eu concordo contigo. E assim, para o empresário jovem catarinense que está te vendo e que quer empreender e que quer também seguir o teu caminho, o que tu dá de dicas? Vamos lá, como se fosse um coaching. Dani, eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, a gente seria muita arrogância e prepotência da nossa parte dar dica para essa galera jovem. Tá. Cada vez que eu convivo mais com a galera nova, principalmente a área da tecnologia, mais a gente aprende. Então, eu pelo menos tenho essa consciência e tento dividir o máximo possível que a experiência ela perdeu valor. Por quê? Porque num momento de disrupção dos modelos, o que era antigo não se faz mais. Então a experiência ela perdeu completo valor, vamos pensar assim em boa parte dos segmentos. Então eu vejo que um grande desafio da geração das antigas ter a humildade de aprender um novo modelo e assim como a humildade da nova geração achar que não sabe tudo, porque ainda vai precisar construir. Então eu acho que essa mistura
de gerações e aprendizado, eu acho que é o grande valor, assim. Porque ontem mesmo a gente estava lançando na empresa que chama o projeto de governança de squads, né, para ficar mais ágil, mais autônomo. Isso é completamente disruptivo em relação ao modelo hierárquico de reengenharia lá antigo, de hierarquia, organograma. Exato. Então, assim, eu acho que dica é muito difícil de dar. Eu só penso e acredito que vai ser a mistura das gerações. Quem conseguir da geração mais antiga ter essa cabeça aberta e quem da geração mais nova saber que, olha, gente, não é só numa planilha de Excel, num BI que as coisas acontecem, que às vezes tem que arregaçar a manga, tem que gastar sola de sapato, tem que ter humildade, resiliência, né? Não é tudo para ontem, que às vezes eles querem tudo para ontem, consistência, disciplina, né? A parte mais comportamental, porque eu vejo que essa galera mais nova, eles são verdadeiros gênios, assim, né? O que talvez o grande gap deles é, será que eles vão ter o comportamento, a maturidade que os empresários mais das antigas tinham? Eu acho que esse é o grande desafio. E essa busca por talentos, que a gente sabe que aqui em Florianópolis, que tem 2.000 empregos em potencial, em busca de talentos, esse mercado grande de desenvolvimento de novas pessoas. A gente falou um pouquinho agora aqui de maturidade, resiliência, mas o que tu vê que é fundamental de skills para quem quiser se lançar e ter uma carreira de sucesso ou um empreendimento de sucesso? O fato que a retenção dos talentos hoje mudou, né, nas empresas. Vamos pensar o modelo lá antigo de banco, que é o desesperado para ficar rico, né, uma política pesada e agressiva de variável, de bônus. Isso hoje, só o dinheiro, está claro, de dar o sangue. Hoje os milênios, a nova geração, não vão ficar, né, só por grana e dinheiro. E aí começa a entrar aquele negócio do propósito. Mas aí, por outro lado, a gente, do extremo para lá e do extremo para cá, eu acho que vai ter que ter um equilíbrio, porque o propósito, assim, é uma luta insana de propósito. Assim, você olha a molecada de 22, 21 anos, de vez em quando dá, desculpa a transparência, a vontade de falar assim, ó, filho, olha no espelho, o propósito é pagar boleto em primeiro lugar, né, ter uma condição, uma estabilidade não só financeira, mas uma maturidade, para daí sim em busca do propósito. Então, eu acho que vai ter um equilíbrio, sabe, um meio termo da história, que eu vejo e que a gente tem buscado fazer muito, assim, a gente percebe que a gurizada mais nova, eles se envolvem, se engajam muito através de projetos. Não tem coisa que eles ficam mais apaixonados e com tesão e com energia de fazer quando você pega assim, ó, esse projeto aqui é seu, sabe? E o Squad, ele dá muito isso, né? A gente elege lá os POs, lá, valida os objetivos e ó, tá aqui, pode resolver, você tem autonomia aí para fazer. E você vê o quanto eles se envolvem, porque eles são muito sedentos a aprendizados, né? Então, pô, você bota uma ferramenta, o desafio que segura muito. Agora também eu não sei a quanto de médio e longo prazo a gente consegue reter também, porque, de novo, eles são muito insatisfeitos, eles estão sempre procurando alguma coisa a mais. Então eu acho que vai ter aí um assentamento ainda de gerações, sabe? Nem ao 8, nem ao 80, eu acho que... E falando de propósito, eu vou aproveitar para pegar o gancho que a gente estava conversando antes sobre sustentabilidade, que, né, no meu caso é a minha área, sustentabilidade da construção, mas que eu vejo que é um dos propósitos que todos os negócios estão buscando. Tu comentou de um projeto que a Adidas fez no ano passado, podia explicar para a gente um pouquinho sobre ele? Então, a Adidas ela se associou a uma ONG americana, chama Parley. Ela recolhe plásticos do oceano. E a Adidas começou a fazer produtos 100% feitos de plásticos. E ano passado a gente teve uma decisão difícil, até aproveito para dividir assim, como a gente tem que... Porque assim, simplesmente o sustentável sem ser genuíno é uma coisa, tem que botar em xeque se realmente esse propósito é genuíno. E eu fui botado em xeque ano passado. Por quê? Porque a Adidas lançou uma campanha global e onde ela pegou as lojas principais do mundo e falou no momento de seio, de liquidação, que a gente tem uma necessidade de mandar embora o produto. As lojas principais de São Paulo, Rio, Santa Catarina não. E ela falou assim, ó, não vai ter seio nesse mês de julho e nós vamos botar a campanha Parley. E eu de cara falei assim, porque na hora a gente pensa no financeiro, né? Eu falei, e aí o pessoal da Adidas começou a falar, cara, Mauro, não é bem assim, a gente faz parte de um todo, né, de um grupo global, às vezes a gente tem que abdicar de alguma coisa aqui para ganhar, colar, despertando um pouco da consciência. E eu realmente fui botado à prova, sabe, Dani?
E no começo eu fui meio que mais, confesso para você, mais pela, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E no final foi assim, foi um verdadeiro sucesso a ação. Eu vi realmente assim, não só por causa do sucesso da ação, mas o que gerou de impacto para o negócio, para a marca, o engajamento dos consumidores. Então assim, a gente ficou durante o mês inteiro de sale nas principais lojas de São Paulo do Rio, mostrando o produto que era 100% sustentável. E aí parece que uma ação boa vai gerando outra coisa mais positiva, mais positiva. Aí foi feito isso, aí de tanto sucesso foi lançado depois outro produto, que daí baixava um aplicativo e todo mundo que se cadastrava, cada quilômetro corrido, a Adidas doava $1 para essa ONG. Então assim, foi um sucesso absurdo perante o mundial, foi um case, ganhou um monte de prêmio aí do mundo. Então, talvez aí é um pouco do propósito sustentável hoje que está vindo às pessoas, mas assim, mas eu acho que fica aí o desafio para as empresas. Eu acho que assim, eu acredito que tem que ser genuíno. Eu acho que uma das boas provas para ver se é genuíno é quando bota o bolso, né, a carteira à prova, né, em xeque. Né? Para ver se, e também se tem, porque a sustentabilidade tem que ser econômica, financeira e ambiental, né, para ver se fecha nos 3 parâmetros. Mas legal, então para encerrar, assim, a gente está falando de futuro, de meta e de estratégia, que agora vocês são mais maduros e têm mais objetivos. Para onde que o Grupo Nomura está indo e quais são os objetivos dos próximos anos? Então, Dani, eu te confesso que a gente está num momento bem de descoberta. Sabe quando você abre um novo cenário que você não conhecia? A gente está mais ou menos nesse cenário, assim. E mais do que isso, a gente entrou num novo cenário e a gente começou a olhar assim, olha, eu acho que a gente sabe jogar nesse cenário. Então, o que aconteceu? A gente teve um crescimento exponencial nos últimos anos, a gente mais que dobrou de faturamento. Como a gente começou a ter uma visibilidade legal, começaram a ter parceiros financeiros, fundos, já, digamos assim, nos aproximando da gente. E te confesso que no início eu olhei, não, como assim, um cara desse me procurando, tipo, não, eu não consigo acessar você, tipo, entre aspas, falando para ele assim, pô, o nosso boi tá na cozinha ainda, calma, para eu namorar com você eu tenho que tirar o boi da cozinha, exatamente. E a gente foi se aproximando várias, não sei onde vai dar, mas assim, a gente viu que realmente assim, a gente consegue. Eu acho que hoje o grande consciência que a gente tem, maturidade, é que eu acho que sim, eu acho que o povo catarinense dá para fazer lá, eu acho que não tem nenhuma mega desafio. Eu acho que poucas experiências que já estão acontecendo aqui a gente mostra. Pô, a gente estava conversando aqui antes da gravação, pô, a gente tem indústrias totalmente consolidadas, globais, que às vezes a gente até esquece, né? Pô, vamos falar aí de VEG, BR Foods, né? Enormes, negócio... Neoway, pô, da empresa de tecnologia, RD, enfim, tem um N aí que chegam. Pô, vamos falar aí das antigas, vamos falar pô, do Guga. Pô, o cara produziu um tenista também mundial, né? Então, eu acho que o grande fechamento e recado que eu vejo, assim, eu acho que a gente mora numa terra boa, eu acho que a gente pode acreditar, sim, em nacionalizar os nossos produtos, o nosso serviço, o nosso potencial, enfim, que seja. Atrair investimento para o nosso estado. Eu acho que, assim, de novo, eu acho que é muito friendly aqui o nosso estado, eu acho que é fácil de trazer. Principalmente, por exemplo, a gente estava num momento de bastante dúvida se a gente levava a nossa retaguarda para São Paulo ou não. E a gente começou a ver que Floripa é uma cidade boa de se morar, não importa onde a gente fica o nosso back-office, e o que a gente tiver de mão de obra interessante, São Paulo-Rio, a gente tem facilidade de trazer para cá. Então, a qualidade de vida Então, no final, a gente sabe que o nosso futuro, muito provavelmente, sempre a nossa base, o nosso headquarters vai ser em Floripa. Então, essa é a minha imagem, assim, de negócio e de oportunidades. Bom, Mauro, muito obrigada pela presença, é um prazer estar aqui contigo e ter toda essa conversa. E logo, logo vai estar no canal, no YouTube, para vocês conferirem o vídeo completo. Obrigada. Obrigado e continue bastante com essa iniciativa ainda. Pode ter certeza que são essas iniciativas que fazem criar o empoderamento do empreendedorismo em Santa Catarina e ter uma visibilidade. Muito obrigado, Mauro, e obrigada a você que acompanhou o nosso vídeo aqui.